Voltamos com o Alerj Debate, que está falando sobre as manifestações populares e a resposta que deve ser dada à população. Bom, a gente no último bloco falou um pouco sobre as causas dessas manifestações. Mas o que precisa ser feito efetivamente, como o deputado Luiz Paulo colocou, que pode voltar a ocorrer grandes manifestações, o que precisa ser feito efetivamente para dar uma resposta à população, para essas demandas que estão sendo apresentadas, para esses problemas que a população tem trazido para a sociedade civil, para a mídia, enfim, o que precisa ser dito para o povo? Não, primeiro eu concordo com o Luiz Paulo, que eu acho que essas manifestações tendem a voltar a acontecer, né? E eu acho que ele destaca bem, ano que vem, Copa do Mundo, primeira Copa do Mundo no Brasil depois de 60 anos, ano de eleições gerais, há 3 meses das eleições. Então, não estou dizendo que vão ocorrer só lá, mas seguramente será um momento de muita ebulição. O mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil, que é um evento de natureza mundial, é a Copa. Agora, eu queria, antes do que você perguntou, manifestar algumas preocupações, porque eu acho que há que se estudar e pensar, se ter a humildade de debater um pouco mais o que significaram essas manifestações, qual vai ser o desdobramento dela, porque eu acho que além de uma revolta muito grande a serviços públicos de péssima qualidade, a realidade de jovens que às vezes pegam 3 conduções para ir e para voltar no trabalho, levam mais tempo viajando do que propriamente trabalhando, condução cara, serviços públicos, mães que não encontram médico para os seus filhos. Eu acho que há uma coisa latente também, que é uma cobrança com relação à metodologia política que se utiliza para encaminhar as reivindicações. Um certo desejo, para mim ainda não manifestado claramente numa pauta, mas de um desejo de participação maior. Então eu acho que há uma pauta de melhoria radical dos serviços públicos, mas há uma pauta também, aquela questão que eu acho que a esquerda de certa forma abandonou, porque a esquerda não questionava, historicamente, parcela dela, apenas a igualdade social, garantir dignidade para as pessoas, mas questionava também novas formas de participação, e essa questão parou. Não à toa, boa parte do alvo das manifestações foram sedes do poder legislativo, não foi só o executivo. E a história do não me representa, não representa. Então, principalmente nós que somos do poder legislativo, eu continuo achando que não se encontrou ainda outra forma de ter Estado Democrático de Direito, sem que uma instituição como o Parlamento seja valorizado. Eu acho que há que se rediscutir, por exemplo, como o Parlamento ser mais permeável. Eu vi um pessoal cobrando o seguinte: o pessoal tomou as pautas. Por exemplo, nós temos o pinga-fogo, que todos nós deputados nos pronunciamos sobre qualquer pauta que seja importante. Eu acho que o Parlamento tem que se tornar mais permeável e construir espaços para que o cidadão normal possa vir aqui falar, se manifestar, propor. Então essa é uma questão a ser debatida. Agora, a minha outra preocupação, e eu gostaria inclusive de saber a opinião do Luiz Paulo a respeito, é que acho que há os caroneiros, aqueles que estão pegando carona, surfando, tanto à esquerda quanto à direita. Corporações, legitimamente, entidades, por exemplo, representativas da área médica, tem navegado. O governo federal, por exemplo, vetou a questão do ato médico, que as corporações médicas são radicalmente contra esse veto, embora outras categorias de saúde sejam favoráveis. Então, surfando. E para mim o que é pior são segmentos da direita que estavam com a cabeça lá escondida, que estavam com receio de se manifestar, e que você percebe inclusive nas redes sociais, saudosos do regime militar, saudosos da ditadura, que começam ainda timidamente, mas a botar a cara. Então esse é um fenômeno que todos os democratas, de qualquer partido ou de partido nenhum, eu acho que tem que se preocupar também. Deputado Luiz Paulo. Olha só, quando eu falei o império versus a multidão, né, e eu disse que sustenta o império, do seu ponto de vista simbólico, é o poder econômico e os poderes da República, é que as manifestações se dirigem exatamente contra esses 2 símbolos. Elas depredam bancos ou multinacionais e vão nas sedes dos poderes, seja poder legislativo, seja poder executivo. Então, é só para clarear o porquê disso. Além do mais, o deputado Gilberto Palmares tem razão. Apesar das multidões disserem assim, não queremos políticos, né,
não tomem carona nos nossos movimentos, você tem que ter muito cuidado com os extremistas. Tanto faz ser de esquerda quanto de direita. E esses de direita, uns porque gostariam que voltasse uma ditadura, né? Mas também tem aqueles que podem estar ligados aos governos para querer desmoralizar o processo. E os de esquerda são aqueles que precisam de esquerda radical, que precisam do confronto e de radicalizações para que seus conceitos e suas ideias possam, no futuro, assumir o poder. Então, esses dois grupos não representam que seja uma manifestação de multidão, né? Mas aí vem a questão, e o que fazer? Né? Porque todos nós estamos nos perguntando o que fazer. Quando a manifestação diz assim, vocês não nos representam, nós temos que fazer a leitura correta disso. A manifestação não está dizendo que não quer mais a democracia representativa. A manifestação está dizendo que como estão as coisas, vocês não estão nos representando. Então, há que se ter a democracia representativa, que só funciona com partido político, mas ela precisa ser mais permeável aos anseios da população, ela precisa ser mais interativa, ela precisa ter mais instrumentos da democracia direta. Então a gente tem que avançar por uma democracia representativa que esteja mais junto, mais permeável ao povo, que dê mais participação. E isso necessariamente vai precisar de muitas ações. Primeiro, há uma crise moral nesse país. O que é crise moral? As pessoas que vão para o poder, em qualquer dos poderes, não têm os comportamentos republicanos. Inclusive o judiciário. Inclusive os três poderes, inclusive o judiciário, né? Com as exceções devidas, né? Então, primeiro, há essa crise moral que precisa ser superada. Não estou aqui advogando que, de repente, da noite para o dia, todo mundo vai ser perfeito e honesto, mas tem que ter mais rigidez e mais dureza e rapidez para banir da vida pública aqueles que se corrompem ou aqueles que são também corruptores, né? Essa é uma questão. Se você quer ser uma democracia mais representativa, né, com mais permeabilidade, tem que se ter uma reforma política consultando a população de forma plebiscitária. Depois de você discutir amplamente no Congresso, aquilo que o Congresso decidir, ser submetido à população para ver se a população quer. Mas levar bandeiras, não as bandeiras que eu acho melhor, ou que o deputado Gilberto Palmares acha melhor, mas que esteja simbolizando o ruído das urnas. Eu não vejo na pauta dos partidos políticos a discussão sobre voto facultativo. Quando a população grita, vocês não nos representam, está embutido dentro disso a possibilidade de não votar. Então o voto pode ser discutido facultativo versus obrigatório, como é hoje. Candidatura avulsa, ninguém está discutindo. Financiamento privado de campanha somente de pessoa física com valor pequeno, tipo R$1.000 valendo pela internet. Quem é que está discutindo? Financiamento privado de campanha de pessoa física. Empresa, não. De valor pequeno e podendo pela internet. Então, um candidato para ter R$100.000 para uma campanha, ele tem que ter 100 doadores de R$1.000. E ele não vai estar rendido a interesse nenhum. Eu estou botando R$1.000 como um símbolo. Uhum. Isso, entre outras questões, que os partidos políticos não estão colocando na pauta, mas a população está, né? Orçamento participativo.
Mas como ter o orçamento participativo? Somente se o orçamento for impositivo. Enquanto permitir remanejamento, não terá orçamento participativo. O Congresso Nacional está dizendo hoje que está discutindo orçamento impositivo. É mentira. É impositivo só para as emendas. É verdade. Só para as emendas. Isso não é... É um avanço? É. Mas ainda é muito pouco. O povo tem que saber discutir e propor aquilo que deve constar dentro do orçamento e ter a certeza que aquilo vai ser realizado. Porque aí é o orçamento participativo. E aí não teríamos reforma do Maracanã de 1,3 bi, linha 4 do metrô que virou linha 1A, demolição da perimetral, nada disso teria, porque isso nada disso foi anseio da população. Isso foi anseio do chefe do executivo, com excesso de poder discricionário, já que ele faz do orçamento que ele quer. Deputado, a gente ainda tem mais um minutinho e tem uma pergunta que eu queria fazer. Essas manifestações, de alguma forma, fortalecem a democracia brasileira ou abalam a democracia brasileira? Eu tenho uma esperança muito forte nas manifestações. Eu acho que elas podem dar uma enorme contribuição à democracia e digo num ponto, que é tirar todos nós da nossa zona de conforto. Os detentores de mandato no parlamento, no poder executivo, nas instituições da sociedade civil, nas OABs da vida, nos sindicatos, os que fazem política avultamente, para voltar a fazer política de maneira programática, saindo da zona de conforto e discutindo os grandes temas. Então, nesse sentido, eu acho que as manifestações podem dar uma enorme contribuição ao avanço democrático. No Brasil, há um costume histórico não se fazer as grandes reformas, porque sempre se faz um acerto por cima, pelo lado. Eu acho que as manifestações podem um pouco alterar esse quadro. E num raríssimo tempo eu quero dizer que concordo com o deputado Luiz Paulo, é preciso discutir na reforma política esse absurdo que as grandes empreiteiras e figuras jurídicas puderem doar legalmente dinheiro. Isso distorce o processo eleitoral, isso é fator de corrupção. Se o voto é individual, se o voto é do cidadão, eu concordo inteiramente com ele. Só o cidadão pode contribuir e assim mesmo dentro de determinados limites. Bom, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. O Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.